Aqui é a patroa, e esse vídeo talvez ele seja um pouco mais filosófico a respeito da minha visão de mundo como dominadora. Então, nesse vídeo eu quero te contar como que eu me identifiquei como full letter, que é a cultura de usar peças de couro ao invés de outros materiais. E também quero trazer um pouco sobre a forma que eu enxergo isso dentro da comunidade, dentro da estética, dentro da sustentabilidade, dentro da forma, né, de inserir o couro no contexto tanto da dominação quanto da minha vida baunilha. Então vamos começar falando do material, né, do couro. O couro, ele é basicamente a pele de um animal. Então ele é um material que por si só, ele já traz um certo peso, ele já traz uma nobreza, ele já traz uma elegância, ele já traz uma história, porque você está vestindo a pele de um outro ser. Então, filosoficamente, eu acho que isso se enquadra de uma forma muito fluida dentro do BDSM para uma dominadora. No meu caso, a gente brinca dentro da comunidade que basicamente existem dois caminhos. Tem o caminho do látex e tem o caminho do couro. Vou falar um pouquinho da minha história com o látex. A minha história com o látex começou, de fato, numa feira, a Intime Expo, e dentro dessa feira tinha um stand de uma marca chamada Club Rubber, que é uma marca da Louise Marcada, que é uma grande referência quando a gente fala de látex no Brasil. Vou deixar na descrição desse vídeo todos os arrobas, todas as pessoas aqui que foram mencionadas para acompanhamento. Então, dentro dessa feira, a Louise tinha um stand com a marca dela, e ela estava oferecendo uma experiência do látex. Então, nessa experiência, ela alugava algumas roupas de látex. E para quem não sabe, látex, principalmente no Brasil, é um material muito caro. Por quê? Porque o processo de fabricação do látex, ele é totalmente artesanal. As peças de látex, elas não têm costura, são peças coladas. Então, você precisa ser um artesão de látex. O látex, ele é um material emborrachado, ele é feito de látex, ele é feito de uma borracha. Tradicionalmente, assim, na essência da coisa, é um material que vai muita manipulação, vai muita mão de obra envolvida, por isso que é caro. Hoje, uma peça de látex, se você for pensar assim, um vestido de látex, você vai pagar a partir de R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000, dependendo da qualidade do material, se é um material importado, se tem alguma grife envolvida. Enfim, tô contando essa história para dizer para vocês que até de fato conhecer a Louise nessa feira, assim como muitos de vocês e talvez como você que esteja assistindo esse vídeo, pensasse no látex só como uma coisa tipo, ai meu Deus, eu tenho muita vontade de experimentar, eu acho lindo, enfim. Mas que de fato ainda era algo muito inacessível e pra mim também era. Então, quando eu conheci a Louise, eu pude vivenciar essa experiência que a Club Rubber proporcionou. Então, eu aluguei a hora, né? Eu aluguei um vestido. Vou deixar aqui algumas fotos desse ensaio, que pra muitas pessoas é o meu ensaio mais icônico do vestidinho roxo. E eu pude sentir como foi essa experiência. Como que foi essa experiência pra mim, tá? Foi incrível, foi maravilhosa, a Luísa é perfeita, ela tem muito conhecimento, muita responsabilidade. Todo esse processo dela ajudar você a vestir, a passar o abrilhantador, a você sentir aquela coisa, assim, é de outro mundo. Eu recomendo que todo mundo que tenha a possibilidade, né, o recurso, que viva essa experiência que realmente é uou, é você tirar da sua cabeça algo que é só uma fantasia, sabe? E a coisa realmente virar algo. Essa foi a minha vivência no látex, né? Nessa parte mais, assim, racional, tá? Falando um pouco da parte sentimental, por que que eu não escolhi o caminho do látex? O látex, ele não é um material térmico. O que quer dizer que se você tiver com muito
calor, o látex vai te dar mais calor. E se você tiver com frio, num ambiente frio, o látex vai te deixar com mais frio. Justamente porque a borracha não é um material condutor. Então, ele não serve nem para te resfriar, se você já tá quente, nem pra te esquentar se você está com frio. Isso faz, inclusive, com que muitas pessoas sintam dificuldade de usar o látex no Brasil, que naturalmente já é um país mais quente. Geralmente, pessoas que gostam de frio, que gostam de temperaturas mais baixas, se dão melhor usando látex. Se você já me conhece de outros carnavais, você sabe que não é o meu caso. Eu sou uma pessoa que eu não sinto calor em hipótese alguma, mas eu sinto muito, 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 muito frio. Então, pra mim, o látex, ele é um material desconfortável. Eu não gosto do cheiro do látex. Eu não gosto da textura emborrachada do látex. Eu sinto que o látex a qualquer momento vai arrebentar. Eu sinto que o látex, ele rasga. Então, assim, eu gosto de usar unhas compridas, eu gosto de usar joias. Então, tudo isso me deixa insegura em relação ao látex. Não quer dizer que eu não ache esteticamente maravilhoso. Por isso que, pra mim, ter tido acesso a essa experiência do Club Rubber foi muito legal. Porque eu pude vivenciar isso sem necessariamente ter que comprar uma peça de látex, cuidar de uma peça de látex, porque tem todo um protocolo de como você tem que armazenar, polir, cuidar. E mesmo assim, o látex, ele é um material que ele está passível de rasgar. Ele é uma experiência, como que eu posso dizer, efêmera. Ele não é uma coisa que foi feita para durar para sempre na sua essência. Então, eu acho importante dizer esses pontos para entender também filosoficamente por que algumas pessoas escolhem esse caminho. No Brasil, nós também temos a Nara e o X. Vou deixar também tudo na descrição, que é um casal muito conhecido pelo látex, e eles inclusive têm figurinos maravilhosos. Eu vou deixar aqui também algumas imagens. Cara, eles foram numa festa usando um look de látex de gala. Então, assim, coisas muito incríveis. Estou explicando para vocês o motivo de que algumas pessoas escolhem, né, o caminho do látex. No meu caso, por que eu escolhi a outra rota, que é o caminho do couro? Pelo motivo que eu comecei contando aqui no início desse vídeo. Pra mim, o couro, ele já é um material que ele tem essa carga mais pesada. Ele tem essa carga de que você está vestindo a pele de um bicho morto. E dentro de um contexto de dominação e submissão, de jogos de poder, de sensualidade, de erotismo, na minha visão, na minha personalidade, isso se encaixa mais. Então, o couro, ao contrário do látex, filosoficamente, ele é um material para que se dure a vida inteira. E eu acredito que nas minhas relações e na forma que eu enxergo as coisas, isso também casa de uma forma muito fluida, de uma forma que conecta muito bem. Então, o couro, ele é o tipo de material e de peças que atravessam gerações. Se você tem um casaco de couro, uma jaqueta de couro, uma bolsa de couro, um sapato de couro, aquilo dura por décadas. Então, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o tal do couro ecológico, que nada mais é do que um PU, um polietileno, o tal do couro fake, couro ecológico, nada mais é do que uma grande merda que só serve para poluir. O processo de fabricação desse material é extremamente poluente e ele, na sua essência, não dura. Toda peça feita de couro fake, em algum momento, não é um se, é um quando, essa peça vai se deteriorar. Essa peça vai descascar. Essa peça vai romper. Então, aí cai por terra todo o grande conceito da ecologia, da sustentabilidade desse material. Não é um material sustentável. Pode ser dito que é um material vegano, porque não existe origem animal envolvida. Esse argumento é válido. Mas até que ponto é um material sustentável
visto que em algum momento ele vai se deteriorar e isso gera um ciclo de consumo infinito. Se você for pensar como o Brasil sendo um dos países que tem uma agropecuária muito forte, e aqui eu não vou entrar no mérito da agropecuária no quesito ambiental, eu vou dizer como algo que já acontece. O Brasil é um dos países que mais produz, consome e exporta gado. Então, pelo próprio consumo de carne, já existe muito couro disponível. Pela própria essência da coisa. Então, a partir do momento que já existe esse recurso do couro, que vem primariamente do gado de corte, de consumo, não usar o couro como material é você desperdiçar um recurso que já vai existir. Então, esse é filosoficamente um dos outros motivos que eu me identifico em consumir couro como material, como dominadora, como pessoa. Então, a partir do momento que o couro é um material sustentável, o couro é um material durável, o couro é um material nobre, o couro é um material que se perpetua por gerações, não é algo descartável. O couro é algo que já é utilizado, ele vai acontecer independente. Não se mata animais por causa do couro. Se utiliza o couro de animais que já foram abatidos para o consumo humano. Não vou entrar em mérito de vegano, se é certo ou se é errado comer bicho, porque isso não é o foco desse vídeo. Temos agora características do couro. O couro, ele tem uma impressão digital, porque é a pele de um animal. Então, ele tem uma textura, ele tem um cheiro, ele tem um toque, ele tem essa regulação térmica que a gente estava falando um pouco antes. E isso, na minha vivência, são pontos que fazem sentido, são pontos que me agradam e são pontos que agregam para minha construção como pessoa, tanto no baunilha quanto no BDSM. Quando eu tive acesso a peças de couro, é muito engraçado porque parece que é como se fosse uma escolha que o seu coração faz, seu coração sente que é isso. Então, quando eu pedi as minhas primeiras peças de couro e eu abri aquela embalagem e eu senti aquele cheiro, aquele toque, é como se todos os pelos do meu corpo tivessem se arrepiado. E aí eu entendi que o meu coração já tinha uma escolha. Eu não senti isso com a experiência do látex. A experiência do látex, pra mim, ela foi afetiva, porque eu gosto da dona, da marca, porque nós temos uma conexão afetiva e porque esteticamente o látex é muito bonito. Toda a parte dele ser um material muito agarrado no corpo, dele ser muito brilhante, todo o ritual do polimento e tal. Então isso me atraiu esteticamente, não me atraiu filosoficamente. Já o couro, sim. E o couro, ele é um material pesado. Quando você pega uma peça de couro, um sobretudo, uma jaqueta, uma saia, aquilo pesa. Quando você veste, aquilo pesa. Você sente o tempo todo que você está vestindo esse material. Você sente aquilo com você, tipo uma segunda pele mesmo. E, filosoficamente, como dominante, da forma que eu enxergo as coisas, isso também casa. Isso também faz sentido. Usar peças de couro legítimo, necessariamente, para mim, é algo muito importante. Filosoficamente. Tanto por essa questão de legado, essa questão geracional, essa questão de ser algo que se perpetua e essa questão de não ser um material descartável, diferente de outros materiais e principalmente diferente do tal couro sintético, que é algo que eu abomino. Entendo quem usa o couro sintético por uma questão de ser vegano, de não ter animais envolvidos. Entendo e respeito. Agora, quem usa com a desculpa de que é um material ecológico, com todo respeito, procure se informar. É muito mais ético, é muito mais sustentável você consumir peças de couro, inclusive de segunda mão,
inclusive que seja de um brechó, que você comprou um second hand. Isso sim é você ser sustentável e ecológico, porque você está usando um material que vai durar para sempre, com qualidade, do que você comprar um couro ecológico que no máximo em 2 anos aquilo vai se descascar. Por mais que você cuide, por mais que seja um couro ecológico premium, isso é só desculpa do marketing para te empurrar um material de baixa qualidade, extremamente poluente, extremamente tóxico para o meio ambiente e que não tem motivo para ser criado se não fosse essa demanda. Diferente do couro legítimo, que já vai existir, porque já vai existir por conta da agropecuária. Então, falando um pouco mais de questões aqui emocionais, eu amo couro por conta disso. Para mim, ele tem um contexto afetivo muito forte. Ele traz essa história, ele traz esse luxo, ele traz essa nobreza, esse requinte. E para o meu arquétipo de dominadora, para a forma que eu enxergo as coisas, isso tem muito a ver. Então, gostaria de agradecer a minha parceira nessa jornada, que é a Sara, dona da marca Bad Wolf Leather. Então, hoje a Sara, ela é a minha artesã e ela fornece para mim todas as peças que eu uso na minha trajetória como dominadora e também na minha vida pessoal, porque são os mesmos itens e não é uma chavinha que eu fico ligando e desligando. Eu sou dessa forma sempre em todos os aspectos. Então, essa daqui, por exemplo, é uma peça que eu gosto muito e que vocês podem ver que tá sempre comigo. Eu sempre utilizo esse bracelete e agora eu vou mostrar o truque por trás desse bracelete. Ele é uma pulseira algema. Então, aqui, quando você tira essa parte, você consegue transformar essa peça em uma algema portátil. Gente, olha isso aqui. Olha que incrível. Você consegue fazer uma algema de couro legítimo. E esse é um dos motivos que eu também sou muito adepta de usar o couro legítimo, tá, gente? Que é a segurança. O couro, ele é um material que ele tem uma resistência muito grande. Então, quando você pega uma peça feita de couro legítimo e uma peça feita de couro sintético, principalmente para uso BDSM, uma coleira, uma algema, um flogger, um etc. Você vai ver como as peças de sintético parecem feitas de brinquedo. Parece feita de brinquedo. O sintético são peças leves, são peças frágeis, são peças que esteticamente passam um acabamento horrível, uma pobreza, com o perdão da palavra, uma pobreza, uma coisa ridícula, que tem aquela cara de China de R$ 9,90. É, assim, um terror. Falando de um aspecto mais técnico mesmo, a parte da segurança. Peças de sintético arrebentam. A quantidade de quilos que uma peça de sintético aguenta não é a mesma que uma peça de couro legítimo aguenta. Então, se você vai usar uma algema de couro sintético, ela vai arrebentar. E isso pode gerar um machucado, isso pode gerar uma lesão muito feia e muito grave. Então, de novo, respeito pessoas que optam por não usar o couro pela questão animal. Então, eu sugiro que você incorpore outros materiais na sua trajetória, como, por exemplo, cordas, como, por exemplo, madeira, outros materiais que não têm origem animal envolvida e oferecem uma segurança maior do que o tal do couro sintético, que não é seguro, não é bonito, não é sustentável, não é ecológico, não é porra nenhuma. Sobre o couro. Quando você passa o couro legítimo no fogo, ele não acontece nada. O couro legítimo, ele não vai queimar. No máximo, se for uma peça pintada, vai descascar, estragar um pouco a tinta, mas não o couro. É por isso que se usam materiais, luvas de couro, aventais de couro, em forjas, em coisas que têm a ver com o calor. No material sintético,
isso não acontece. O material sintético literalmente pega fogo. Quando eu estiver em um outro tipo de ambiente, um ambiente mais controlado, eu mostro pra vocês como é o teste ao vivo mesmo do couro legítimo versus o sintético. Se você não é inscrito aqui no canal, já ativa o sininho, a notificação, já se inscreve para você não perder esse teste prático, onde eu vou botar fogo nas coisas e mostrar para vocês na prática. Vou pesar e tudo mais. O material sintético, ele não entrega isso. Ele entrega essa falta de segurança. Então, se você está em um ambiente que é muito quente, ou se você vai realizar práticas que envolvem fogo, um fireplay e a pessoa está vestindo, por exemplo, uma coleira de sintético. E isso apresenta riscos, porque o material sintético, além de tudo, ele é extremamente inflamável. Então, isso são coisas que ninguém te fala. Que sim, você usar um kit de sintético e fazer práticas com fogo é arriscado, é perigoso. Pode causar incêndio, pode causar queimaduras. É por isso que, filosoficamente, eu sou contra o uso dos materiais sintéticos. Como falei, se você tem questões em relação ao uso animal, procure por outros materiais, como corda, madeira, metais. Falando agora um pouco de um aspecto mais positivo, eu gosto muito do toque, da sensação do couro, do cheiro, desse peso, né, dessa sabe? É como se fosse um abraço, você sente como se fossem quilos ali em cima de você. E eu acho isso muito gostoso e eu acho que como dominadora faz muito parte de como eu enxergo as coisas. E a parte do calor, eu não sinto calor de forma alguma, então o couro ser um material quentinho, pra mim, agrega muito. E, no meu caso, né, até facilita, porque mesmo estando um super verão de 30 e poucos graus, eu consigo usar um sobretudo de couro tranquilamente, porque eu não suo, eu não sinto calor, yes! Então, outro motivo pro meu coração ter feito essa escolha, eu acredito. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo, eu espero que você tenha gostado de saber filosoficamente a minha visão sobre esse material. Para mais vídeos, é só você acessar aqui o canal e todas as pessoas e lojas e, enfim, que foram citados estão aqui na descrição. Te aguardo nos próximos vídeos.